Bom, pessoal, bom dia. O nosso grupo vai estar apresentando, então, sobre gravidez na adolescência. E o nosso grupo é composto por mim, Valéria, pela Ana Júlia, pela Sara e pela Stephanie. Nós somos, então, acadêmicas do 6º período de Psicologia Matutino da Univel. Esse trabalho ele é um projeto para a disciplina de extensão institucional. Bom, então aqui para iniciar, a gente fez montou um gráfico com algumas perguntas, aonde as pessoas podiam selecionar quais que elas achavam que seriam os fatores que contribuíam para uma gravidez prematura. E também teve um campo em aberto, onde elas podiam colocar sua opinião de forma subjetiva, né? Escrever lá, digitar o que ela achava que era que contribuía para que tivesse essa gravidez prematura. Então, para isso, essas acadêmicas desenvolveram um questionário com 16 alternativas, que é de assinalar, pode escolher uma ou mais alternativas, e também um espaço em aberto. Esse trabalho ele visa, então, conscientizar sobre o assunto da gravidez na adolescência e os meios que podem ajudar a diminuir nesse índice que a gente tem atualmente. Aqui, então, tem uma fotinha do gráfico, como que ele ficou. Ali, ele no lado esquerdo do gráfico, ele está trazendo cada tópico que a gente colocou, que a gente escreveu. Lá daí ele aparece em rosa, é a barra, que é o tanto de respostas que esse tópico teve. E, por exemplo, ali na primeira, falta de informações sobre métodos contraceptivos, então teve 87 pessoas, das 146 pessoas, 154 pessoas que responderam, 87 selecionaram essa caixinha de mensagem, o que é 56,5% das pessoas que responderam o nosso questionário. E eu vou mostrar mais detalhado para vocês aqui mais na frente. Então, aqui a gente colocou em ordem do primeiro, não colocamos todos, né, porque eram vários, mas os principais tópicos ali que foram mais votados pelo pessoal. O primeiro, então, sendo como falta de educação sexual na escola e em casa, sendo das 154 pessoas, 107 pessoas que selecionaram esse tópico, sendo quase 70%, né, do nosso público que respondeu a esse questionário. Aí o segundo ficou a falta de informação sobre os métodos contraceptivos, que era aquele primeiro que aparecia ali no gráfico, com 87 respostas, né? Sendo 56,5% das pessoas que responderam. Aí também, em terceiro lugar, vem a falta de maturidade, com 82 pessoas selecionando esse tópico, contabilizando aí mais de 50% também das pessoas que responderam ao nosso questionário. Violência sexual, também teve 79 pessoas que selecionaram esse tópico como sendo um dos fatores da gravidez na adolescência, também mais de 50% das pessoas. E daí ali vem falta de apoio familiar, dificuldade das adolescentes em negociar o uso do preservativo, e daí vai descendo. Vulnerabilidade econômica, ingenuidade, adolescentes são movidos por impulso e por isso são irresponsáveis, a esperança de uma mudança de uma vida social, né? Talvez sair daquele contexto que a pessoa vive e ir para um contexto melhor, valorização da mulher por meio da maternidade, às vezes essa adolescente sente essa vontade de ser mãe, se sente mais mulher, mais madura, né? Sendo mãe, talvez isso fez com que ela buscasse ter uma gravidez, né? Na adolescência. Forte desejo pela maternidade, entre outros tópicos. Aqui a gente colocou também as outras respostas do público ao gráfico, que foi aquela parte em aberto onde eles poderiam escrever as suas opiniões. Então, essa aqui foi a primeira resposta que a gente obteve. Sexualização muito cedo, ou seja, por falta de maturidade e desejo muito cedo por relações sexuais, muitas das vezes agindo por impulso sem pensar nas consequências. Acaba tendo relações, às vezes por pressão do parceiro, porque escolheu namorar muito cedo, aí acaba tendo relações e tem medo de contar para a mãe, pedir ajuda e ter acesso à saúde básica feminina. Acaba criando uma dependência emocional, confia demais no parceiro e deixa dar aquelas escapadinhas que não vai dar em nada e acaba dando. Então, essa aqui é uma das respostas. Aí aqui a gente tem outras respostas também. Família desestruturada, falta de punho firme dos pais
início precoce da sexualidade, o pensamento de isso não vai acontecer comigo, não vou engravidar. Eles têm conhecimento, mas não dão importância. Falta de informação dos médicos, pois quando toma antibiótico, corta o efeito do anticoncepcional. E fuga de outras formas de exploração. Por exemplo, estou grávida, então não vou me prostituir. Então, a partir disso, a gente também tem que entender o que é essa fase da adolescência também. No caso, como nós colocamos aqui, é a fase entre a infância e a vida adulta. É uma fase de transição em que a pessoa que está passando por essa fase, ela está num momento meio de confuso. Quem eu sou? Como que eu me identifico também? Questão de responsabilidade, emoção. Ela também vem de frente com uma mudança fisiológica, porque além de uma mudança, está pensando como que eu me identifico, quem eu sou, ela também está passando por mudanças fisiológicas no próprio corpo. Também, como a gente colocou, curiosidade sobre a vida sexual, novas descobertas em torno da questão da sexualidade. E isso também vai refletir em várias outras questões, como problemas de saúde, questão de gravidez precoce, que é algo que vai refletir também. É uma, é uma fase que vai repercutir também na questão familiar, nesses laços familiares, questão educacional, social e várias outras questões, principalmente quando não há algum tipo de. Quando a gente vai retratar da questão da gravidez na adolescência, quando não tem algum tipo de proteção. Rede de apoio. Bom, para falar primeiro em rede de apoio, a gente, para adolescente grávida, a gente tem que entender o contexto de rede de apoio. Para a gente pensar numa rede de apoio, vamos pensar em uma rede de verdade, que a gente senta, balança. Se a gente deixar um fio sozinho, é muito mais fácil desse fio se desfazer, se quebrar. Mas quando a gente entrelaça vários fios, formando assim uma rede, é mais fácil dessa pessoa não se quebrar, não se desfazer e conseguir ficar firme, né? Pensando numa adolescência, quando é adolescente, muitas vezes a sua rede de apoio são seus pais, seus avós, tios. Só que por conta do dia a dia, em questão de trabalhar ou outros fatores de uma vida adulta, esses pais acabam deixando essa rede de apoio para o adolescente de lado, deixando ele mais frágil. E quando essa adolescente se encontra no período grávida, duas coisas podem acontecer. A primeira é que a sua rede de apoio total seja sua mãe, a matriarca principal, onde desde quando ela conta que está grávida, a mãe escuta que ela está grávida, acolhe sua filha e aí vai ajudando ela neste processo, com o pré-natal, ir no hospital, no parto, o pós-parto, que é criar, educar a criança. Então, a mãe se encontra sendo essa maior rede de apoio. Só que, por outro lado, pode ser que essa rede de apoio esqueça da sua filha. Pode ser que quando a menina adolescente chega lá e fala assim, olha, eu estou grávida, seja o pai, a mãe, a avó, o tio, simplesmente abandona essa adolescente, falando, tipo, você fez o que você quer, então cria suas responsabilidades e acaba esquecendo ela. E alguns artigos relatam também que as meninas que são abandonadas pelos pais, avós, quando elas estão sozinhas, em trabalho de parto, sozinhas no hospital, sem ninguém, sem nenhuma ajuda, elas se sentem inseguras, têm medos e não confiam em si, né? E aí também a gente entra no apoio social. O apoio social vem literalmente da sociedade. Como diz aqui no slide, o apoio social refere-se aos recursos disponibilizados por outras pessoas a alguém que se encontra em situação de necessidade e pode corresponder a diferentes funções, como apoio emocional, material ou afetivo. Esse apoio social pode ser uma amiga, pode ser o seu companheiro, pode ser um profissional da saúde, onde ele percebe que essa adolescente está fragilizada e ajuda acolhendo, a escutando, a orientando em certos processos, onde a sua família abandonou. Pode acontecer também que essa adolescente não tenha nem a rede de apoio da família e nem o apoio social, deixando ela cada vez mais fragilizada nesse momento mais difícil de sua vida. Então, a gente também tem que ver a questão das condições da família também, porque essa é uma questão muito importante. Aqui, como a gente coloca, a união muitas vezes com o parceiro dessa adolescente é uma forma dessa adolescente, dessa família, eles não terem mais esse gasto com ela, porque muitas vezes eles não têm uma situação financeira que consiga auxiliá-la. Então, a união
justamente com o parceiro, é uma das formas deles conseguirem dar para ela, muitas vezes, outras oportunidades que ali, talvez naquela situação, não tenha como ter. Também, além disso, é uma forma dela conseguir se tornar mais independente, dela conseguir ir construindo a própria vida dela. Então, quando a gente olha também para a gravidez na adolescência, a gente também tem que levar em consideração que muitas vezes a família ela não tem condições financeiras, também pode ser questão de conhecimento, talvez não tenha o conhecimento suficiente para conseguir auxiliar essa adolescente. A educação sexual, a gente já viu lá durante as respostas do gráfico, que é uma das partes que mais falta para a prevenção da gravidez na adolescência, pois os adolescentes eles começam muito cedo a vida sexual e muitas vezes eles não têm informação sobre os métodos contraceptivos. Por mais que a gente viva numa era da tecnologia, a gente tem que entender que nem todo mundo teve essa parte de poder buscar, de poder ser apresentado a eles como se proteger, porque seria uma função, sim, de dentro de casa, mas muitas vezes eles são negligenciados nessas partes, porque nem sempre os pais tiveram isso para eles, como também não aprenderam sobre, não conseguem repassar, às vezes eles têm medo, ou tipo, eles veem como uma espécie de influência para que os jovens tenham, né, relações sexuais. É um tabu muito grande na nossa sociedade, então por muitas vezes os pais não ensinam. Como nessa parte de tabu, muitas vezes os pais também não querem que as escolas ensinem e tem como se fosse sempre uma influência para que eles tenham relações sexuais. Um estudo feito lá em Fortaleza, com 30 adolescentes, revelou que, de acordo com a opinião delas, a gravidez se dá por meio de um impulso sexual ou prevenção insuficiente. Nem sempre esses jovens usam os métodos contraceptivos, inclusive a gente tem que falar sobre a pílula, que há ainda muito tabu em cima, às vezes as pessoas não sabem muito bem como usar, não tem muitas informações, como, por exemplo, que o antibiótico pode cortar o efeito da pílula. Então, e apesar dessas medidas de segurança sexual e da prevenção da gravidez, muitas delas iniciam a vida sexual sem utilizar os recursos e ficam nessa coisa de eu acho que comigo não vai acontecer e tudo mais. Pode passar. Muitos adolescentes conhecem os métodos contraceptivos, mas elas têm medo de ser mal vistas, por exemplo, pela sociedade, ou que os pais achem ruim isso, e daí acabam não usando. Porém, também temos algumas que gostariam de ter filhos, e elas acabam consentindo com o parceiro. Pode ser também, muitas vezes, muitas adolescentes começam a vida sexual tendo um parceiro mais velho que elas, e às vezes ele já tem esse desejo de ter filho, elas não têm tanto, mas acabam por deixar isso e ter essa visão de família, e pode vir a acontecer. A prevenção da gravidez, além de tudo, também é uma experiência de autocuidado, e lidar com a sexualidade e o conhecimento do sexo seguro é muito importante durante essa fase. Bom, como eu já disse, algumas adolescentes têm essa escolha da maternidade, de se tornar mãe. Como a gente já viu lá no gráfico novamente, a gente tem essa parte de que muitas vezes elas querem um outro futuro, essa visão de sair dessa vida, formar uma família, porém a gente também tem uma escassez na política pública de não ter tantas creches, por exemplo, para que possam colocar essas crianças nas creches para poder trabalhar, para poder estudar, e isso pode impactar no futuro do adolescente de forma negativa, e isso também é uma discussão para a política pública, porque está prejudicando este adolescente. Bom, aqui falando um pouquinho, então, sobre a violência sexual, que muito a gente vê a opinião popular de que, então, é falta de maturidade do adolescente, que tem conhecimento sim, mas que não usa, ou que
não tem conhecimento também dos métodos contraceptivos e pouco a gente comenta sobre a violência sexual, que é um dado muito preocupante e muito alto que a gente tem. Um estudo ali de 2019, então, ele revela que foram registrados 66.348 boletins de ocorrência de estupro e 57,9% dessas vítimas, elas tinham até 13 anos, não são 13 anos, são até 13 anos, que é o que mais choca, que quase 60% desses casos são meninas de até 13 anos de idade. Então, é um dado muito preocupante para a gente, e a gente não conversa muito sobre isso. E dessas, 85,7% eram do sexo feminino, do total dessas vítimas, dos 66.348 boletins de ocorrência. Então, esses dados, eles demonstram que 4 meninas de até 13 anos são estupradas por hora no Brasil. Falando, então, sobre políticas públicas, aqui ele traz que as adolescentes grávidas, elas geralmente fazem somente aquele acompanhamento das consultas básicas que elas precisam fazer, que aquelas consultas mínimas, e que não continuam esse acompanhamento depois, mas muitas vezes até pelo preconceito também da equipe médica, dos enfermeiros, enfim, quem estiver lá para atender ela da equipe de saúde, né? Então acaba tendo esse preconceito e ela faz só o mínimo do que precisa e não continua esse acompanhamento. No Brasil, assim como em outros países, também é maior a probabilidade de um parto prematuro, baixo peso a nascer, mortalidade materna, a morte da mãe, né? E neonatal em gestante e adolescente. Então, no Brasil, isso é muito comum. O apoio e a participação do parceiro também dessa adolescente, acompanhando, né, nessas consultas, ele vai auxiliar tanto no fortalecimento da relação dos dois, como também na formação do vínculo com a criança. Porque a gente fala muito da adolescente grávida, mas a gente esquece também que tem o menino que também é pai na adolescência, que também é muito comum. E a gente não conversa muito mais sobre a adolescente. Então, é muito importante que esse menino também acompanhe, que ele veja como que é a dificuldade, como que ele pode, né, tá ali se desdobrando também para estar auxiliando essa mãe, principalmente se os dois eles são adolescentes, eles terem ajuda ali, eles se auxiliarem, se ajudarem, enfim, é muito importante então que o companheiro ele acompanhe essa gestante. Bom, então, por fim, por meio dessa pesquisa, a gente consegue compreender que a gravidez na adolescência, ela não é causada por um único fator, ela é multifatorial também. Porque a gente tem que levar em consideração não apenas a adolescente está grávida, não, a gente tem que levar condições de família em consideração, condições de rede de apoio também, em consideração na hora que a gente for olhar para essa adolescente também. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue também auxiliar não apenas ela, não apenas muitas vezes o parceiro, que também é pouco falado, como a Valéria disse, a gente consegue olhar para a rede de apoio uma forma de conseguir construir essa rede de apoio, de conscientizar essa rede de apoio, de que é preciso que ela auxilie essa adolescente, porque ela estando sozinha, isso fragiliza também. É algo que fragiliza ela e que causa muitos danos também para ela. Então, é importante que, ao a gente trazer essa problemática, trazer esse debate, a gente consiga conscientizar as pessoas sobre isso.